Olá, alunos do Brigadeiro Fontinelli, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos fazer agora uma aula de língua portuguesa sobre o gênero textual romance, tudo bem? Esse gênero textual, esse conteúdo está no livro do 9º ano, Se Liga na Língua, capítulo 3. Nós vamos estudar agora e lá no finalzinho da aula eu vou indicar para vocês o número das páginas para que vocês façam uma leitura complementar e também tem o número de páginas de uma atividade, tudo bem? Vamos iniciar. O romance é a forma literária pertencente ao gênero narrativo e que apresenta uma história completa, composta por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara. É oriundo dos contos épicos e revela ações em conjunto com a distribuição de personagens ao longo da trama. Entre as características marcantes desse gênero está a proximidade com a realidade. Aqui no Brasil, os principais autores desse gênero são Machado de Assis, Jorge Amado e Graciliano Ramos. O romance é uma narrativa longa, com personagens variados. A organização é feita em torno da trama, mas a linguagem também é variável, porque segue a proposta que é ambientada ali. Pode ser fictícia ou mesclar essa ficção com a realidade. Tudo bem? Vamos às características do romance. O romance, como a gente já viu, é uma narrativa literária organizada em uma sequência de fatos interligados e que acontecem em um determinado tempo. Alguns desses textos não são construídos em uma relação temporal lógica, mas a gente consegue, é possível construir, reconstruir essa temporalidade. Tudo bem? O romance ele consegue abraçar diversos outros gêneros em sua estrutura, isso porque é uma narrativa longa e criada com diversos textos. Em romance é possível contar histórias reais, imaginárias, ou as duas juntas, como falamos anteriormente. A estrutura do texto narrativo, ela é sempre a mesma? São caracterizados pela construção a partir dessa sequência temporal, né, que apresenta essa trama, formada por 4 elementos básicos. Esses elementos vocês vão encontrar em todos os textos desse gênero narrativo que é o romance, tudo bem? O primeiro deles é o narrador, que é a pessoa que conta a história e que pode ser um narrador personagem ou um narrador, que é o narrador em primeira pessoa, ou um narrador observador. São aqueles dois casos, narrador personagem, aquele que participa da história e conta a história em primeira pessoa, ou um narrador em terceira pessoa, que é aquele que observa e conta, não participa. Os personagens são as pessoas envolvidas na história. As suas características físicas e psicológicas são apresentadas para que o leitor tenha uma ideia dos personagens. O protagonista é o personagem principal em um romance. O enredo é a sequência dos fatos que serão contados na história. O enredo ele desenvolve a trama e é construído para que um tema central seja atingido. Esse tema central pode ser o clímax, a gente chama de clímax também, tá bom? O tempo é quando os fatos aconteceram. Nesse caso, o tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. No primeiro caso, existe uma data, né? É um momento demarcado. No segundo caso, é a subjetividade dos personagens, é que marca o tempo, esse tempo dos acontecimentos. Tudo bem? Em sala de aula, a gente trabalha o gênero e vai sempre para um livro. E eu gosto de colocar os livros que se transformaram em filmes, porque vocês sempre gostam mais. Então, o primeiro exemplo que eu trago é A Culpa é das Estrelas. Enzel é uma paciente terminal. Ainda que por um milagre da medicina o seu tumor tenha encolhido bastante, o que lhe dá uma promessa de viver mais alguns anos, o último capítulo de sua história foi escrito no momento do diagnóstico. Mas, em todo bom enredo, há uma reviravolta. E a de Enzel se chama Augustus, né? Um garoto bonito, que aparece lá no grupo de apoio que ela vai
frequentar. Juntos, os dois vão preencher o pequeno infinito das páginas em branco de suas vidas. É inspirador, corajoso, irreverente e brutal. A Culpa é das Estrelas é a obra mais ambiciosa e emocionante de John Gray, sobre a alegria e a tragédia que é viver e amar. Fala da vida desses dois adolescentes aí, né? Um outro filme que eu trouxe para exemplo, um livro que se transformou em filme, foi Como Eu Era Antes de Você. Quando o café fecha as portas desse lugar lá, Lou é obrigada a procurar outro emprego. Sem muitas qualificações, ela consegue um trabalho como cuidadora de um tetraplégico, Will Traynor, de 35 anos. Ele é inteligente, rico, mas muito mal-humorado. Preso em uma cadeira de rodas, depois de um acidente de moto, e o antes ativo, ele começa a descontar a amargura da vida dele em todo mundo que está por perto. Tudo parece pequeno e sem graça para ele, que sabe exatamente como atingir as pessoas. Só que ele nem se dá conta que ela vai acabar transformando a vida dele. Como Eu Era Antes de Você é uma história de amor e uma história de família. Mas, acima de tudo, é uma história sobre a coragem e o esforço necessários para retomar a vida quando tudo parece acabado. Certo? O último exemplo é um que está no livro de vocês. No livro didático de vocês. E está lá na página, no livro, página 89 a 93. Bruno faz uma descoberta. É um trecho do livro O Menino do Pijama Listrado, do autor John Boyne. Peço que vocês façam a leitura, tá bom? Eu vou contar um pouquinho da história desse trecho, desse livro para vocês. Aí vocês vão ler o trecho que está no livro didático de vocês. Um menino chamado Bruno tinha 9 anos e vivia em Berlim com sua mãe, seu pai e sua irmã. No início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em conflito com os judeus, daí a família dele teve que mudar para uma casa perto do campo de concentração onde Ralph, o pai de Bruno, trabalhava como militar. Bruno fez amizade com Samuel, um menino judeu, que lhe ensinou o significado da amizade. Em uma parte do filme, Bruno mente para um dos soldados do seu pai, prejudicando assim o pequeno Samuel. Mas mesmo assim, ele o perdoou. Por isso, sem preconceito, Bruno prometeu ao seu novo amigo que iria ajudá-lo a procurar seu pai, que saiu para fazer um trabalho e não voltou mais. No dia que ele iria se mudar para ir morar com a sua tia, ele fugiu e se vestiu como as crianças judeias. Ele cavou um buraco e entrou no campo de concentração. Lá dentro, junto com Samuel, foi a sua cabana à procura de seu pai. Porém, antes de conseguir sair do campo de concentração, Bruno foi confundido com as crianças e foi levado para a câmara de gás, né? Quando sua família percebeu sua ausência, eles foram atrás. Mas já era tarde demais. Eles encontraram suas roupas dele jogadas por ali e aí que se deram conta que o menino estava morto. Agora é com vocês. Nós já estudamos aí o gênero textual romance. Vocês vão ler o livro, ler o trecho do livro, que está no livro didático de vocês, o trecho do livro O Menino do Pijama Listrado. Esse trecho está no livro de vocês e as atividades estão na página 93 e 94. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau!